Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião VIP. E fico feliz aí com a participação de todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, é um dos pilares mais importantes, que é a questão do sono. E quando a gente pensa em desinflamação, doença autoimune, nós temos alguns pilares importantes aí. E o sono, ele é um deles, tá? Porque eu vou falar aqui com vocês ao longo da apresentação a importância do sono e os principais passos aí para a desinflamação, tá? Antes da gente começar aqui, eu vou pedir para todo mundo que está entrando, que está aí, por favor, silencie o microfone de vocês, tá? Eu não sei o que acontece no meu Zoom aqui, que eu não consigo deixar todo mundo silenciado, mas, por favor, silencie para não dar alteração aqui enquanto eu estou falando, tá? Essa gravação aqui eu vou subir para o YouTube depois, tá? Ela vai ficar disponível aí alguns dias para quem não conseguir pegar aqui o início ou quiser ver depois, tá? E o que que acontece? O nosso sono, não sei se vocês já perceberam que quando a gente não dorme bem, vários pontos aí do nosso dia a dia acabam sendo afetados. Então a gente acorda mais cansado, a gente fica mais estressado, a gente não consegue focar direito. E o sono, ele tem um ciclo importante. E se a gente não respeita esse ciclo, que já é milenar, ele acaba tendo interferência aí e até piorando inflamação. Só lembrando que doença autoimune é uma inflamação que basicamente ela começa no intestino, desequilibra todo o nosso sistema imunológico e traz muita inflamação. E os sintomas, né? As doenças autoimunes, essas inflamações, elas começam lá no intestino, no sistema imunológico e se manifestam em órgãos e células do nosso corpo. Elas se manifestam, essa inflamação se manifesta na tireoide, na articulação, na pele, ela vai se manifestando aí. Então, me contem aí, vocês têm um chat aí, tá, pessoal? Vão comentando, colocando dúvidas aí também. Comentem se vocês dormem bem ou não tão bem assim, que eu quero dar uma olhada aí depois. Tá? Então, hoje eu vou falar sobre o sono, o humor e as principais estratégias para você dormir melhor e desinflamar. Então, só lembrando aí sobre mim, para quem não conhece, né? Sou Carol, sou nutricionista, tenho especialização aí na parte clínica de suplementação, intestino e autoimunes, né? Por quê? Eu também tenho uma doença autoimune, eu tenho tireoidite de Hashimoto, passei por processo cirúrgico e tudo mais. E a partir de então, virou essa chave aí de como eu tive que estudar por mim mesma, porque os tratamentos eles não foram assim efetivos, né? E por conta de ter desequilíbrio intestinal, de sofrer com vários sinais e sintomas, eu sentei e estudei e mergulhei nesse mundo de doença autoimune. Então é isso que eu trago aqui para vocês. E também sou idealizadora e criadora de cursos e mentorias para cuidados na desinflamação e doenças autoimunes, incluindo o método autoimune sob controle, que está com inscrições abertas aí. Depois eu vou falar mais sobre ele para quem quer cuidar e ter acesso ao tratamento mais efetivo ao meu método, tá? Então, eu tenho uma visão integrativa, procuro sempre abordar aspectos da saúde em relação não somente à dieta e alimentação, mas sim como um estilo de vida como um todo, vocês já devem ter percebido. Então, assim, contem comigo aí para desinflamar e seguir nessa caminhada. A gente está sempre junto aí para não desanimar, tá? Sobre a nossa reunião, a nossa saúde, ela é o nosso bem mais precioso. Sem saúde, muitas vezes a gente foca tanto trabalho, a gente foca tanto outras coisas, mas sem a saúde a gente não consegue fazer nada disso. Sem a saúde, a gente não consegue é, fazer nada. Quem que consegue levantar da cama sem ter saúde direito? Quem consegue fazer as atividades do dia a dia sem saúde? Dificilmente a gente consegue. E quanto mais a gente força esse organismo que já está estressado, né, a gente força ele aí a, a fazer as atividades, ele não está saudável, mais ele vai ficando sobrecarregado. A gente tem que imaginar que o nosso corpo, ele é como se fosse um copo e vai enchendo de água. Todos os nossos hábitos, alimentação, a parte emocional, a parte de estresse, tudo isso vai enchendo esse copo e uma hora ele pode encher, transbordar e não aguenta mais. Então é isso. E a desinflamação, toda vez que a gente pensa em desinflamar,
é esse copo, que ele já está cheio, a gente ir diminuindo essa água para ele não transbordar. Isso é o estilo de vida anti-inflamatório. Todos os dias eu mostro a vocês aí como ter esse caminho mais leve, né? Porque quando a gente tem o diagnóstico da doença autoimune, vem muitas dúvidas. Quem aí teve dúvida, né, quando teve o diagnóstico aí da doença autoimune, de alguma inflamação, a gente se sente perdido, não sabe o que comer, não sabe o que tem que fazer, se eu preciso tomar só o remédio ou não, o que eu preciso fazer? E aí, vou trazendo esse leque aí de coisas que a gente precisa ir ajustando, porque não é somente uma dieta e não é somente um medicamento que vai levar aos cuidados aí, tratamentos certos da doença autoimune, vai muito além. E o conhecimento, eu acredito e eu sei disso, que ele é libertador. Ele liberta, ele te dá mais autonomia. A gente conhecer o que está acontecendo com a gente mesmo e se sentir bem é o que todos nós aqui merecemos. Ninguém merece ficar se sentindo mal, ninguém merece não ter saúde, tá? E quem mais aqui de vocês, com os conteúdos que acompanharam aí comigo, sentiram que tem uma luz no fim do túnel, né? Deixa aí também no comentário se algo que eu já falei, que você pegou de orientação, de conteúdo, te ajudou. Também vai ser legal para a gente saber. Então, a gente falando sobre o sono, dormir, é muito mais do que a gente colocar no travesseiro, fechar o olho lá e apagar. É muito mais do que isso. Dormir é descanso, dormir, ele regenera. O nosso sono, ele é importante como reparação. Já ouviram falar aí de sono reparador? Dormir é a restauração das proteínas do nosso corpo. Então, para quem quer emagrecer, ganhar massa muscular, é importante dormir. Para quem quer cuidar da imunidade, é importante dormir, porque é durante o nosso sono que as bactérias do intestino, que esse intestino ele entra no equilíbrio, ele equilibra hormônios, ele equilibra ali a parte dos batimentos cardíacos, ele equilibra a parte neuronal. Vocês imaginavam que durante o sono a gente fazia tanta coisa? A gente equilibra essa parte da inflamação, equilibra hormônios do crescimento, hormônios do estresse, hormônios do bem-estar, hormônios da fome, da saciedade, hormônios do relaxamento. Tudo isso é nesse momento noturno. E o sono, ele é feito de fases. Nós temos algumas fases do sono. E se não há um sono profundo, se você acorda várias vezes durante a noite, se você demora muito para pegar no sono, se você dorme muito tarde, se você dorme menos que 6, 5 horas por noite, você não entra em sono profundo. E se não passa por essas fases do sono, esses desequilíbrios aí acontecem, porque o organismo ele não entra naquele fluxo lá das fases para ele conseguir fazer esse equilíbrio de hormônios, equilíbrio de proteína, equilíbrio das questões neuronais, equilíbrio do nosso coração. Não acontece. E aí, o que vai trazer de prejuízo? Quando não há essa regeneração, quando não há essa reparação, a gente acorda com vários sinais e sintomas. Eu vou falar mais para frente. Qual que é o ciclo do sono? Olha só, aqui a gente tem os chamados ciclo circadiano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o ciclo circadiano, mas é basicamente isso. O nosso estilo de vida, a nossa rotina, ela é baseada na hora que o sol ele aparece, durante o dia que a gente tem o sol, é o momento que a gente faz as nossas atividades, que a gente se exercita e que a gente come. A partir do momento que o sol se põe, o nosso corpo ele é programado a entrar em relaxamento, ou seja, já não é para ficar comendo demais, não é para ficar no computador, não é para ficar na televisão, não é para ficar no celular. Não é para ficar exposto a isso, é na fase de relaxamento. Então, o que acontece? Olha só, eu vou começar aqui na manhã, às 6 horas da manhã, que vocês podem ver aí. O que acontece? Às 6 da manhã, a gente tem o final da produção da melatonina. Vocês já ouviram falar da melatonina? A melatonina é um hormônio aí de relaxamento e de regeneração para o nosso corpo. A gente começa a produzir ela no final do dia. E a gente para de produzir ela de manhã, porque o nosso corpo ele não precisa mais relaxar de manhã, ele começa a entrar em atividade. E aí o que acontece? Das 6 até lá umas 10, 11 horas, a gente tem um aumento ali da produção do nosso cortisol. A gente precisa do cortisol. O cortisol é o nosso hormônio de alerta. A gente precisa de atenção, a gente precisa de foco, a gente precisa estar em alerta no nosso dia. E o cortisol, ele é importante. Só que
a gente precisa desses hormônios em equilíbrio. A gente não pode nem deixar esse cortisol muito alto, porque senão ele fica no muito estresse também. E se a gente vai dormir muito tarde, se a gente come muito tarde, se vive estressado, irritada, não pratica atividade física, toma muito café, esse cortisol aqui, ele aumenta demais também, e aí não é legal. Quem aqui tem muita vontade de tomar um cafezinho às 10 horas da manhã e às 4, 5 horas da tarde? Esse sinal de você buscar por energia, ele é um ponto muito importante para a gente começar a observar. Se você tem essa busca, que eu preciso de energia, eu tô morrendo de sono, eu preciso buscar um café ou eu preciso de alguma coisa estimulante. Talvez os seus hormônios não estejam equilibrados. Talvez a gente precise começar pela essa base. Será que o seu sono ele está realmente regulado? Será que você está descansando e colocando esse organismo lá para descansar? Muitas vezes a gente se rotula como estressado, a gente se rotula como ansioso e na verdade o nosso corpo ele só está precisando de descanso. Ele só está precisando de mais tempo lá para descansar. E aí ele entra no equilíbrio. Tá? E ao meio-dia, que é o nosso pico da digestão, então, assim, é um horário que normalmente a gente tem um apetite bom. E aí a gente vai ali ao longo do dia. Às 18 horas, ali naquele horário, a gente começa ali a ter entre 6 e 23 horas, assim, a gente tem o início da produção da melatonina, que é o nosso corpo, ele vai entrando em relaxamento. Então a gente precisa ali ficar mais calmo. E aí, se você deita na cama e fica com o celular na cara, se você fica vendo televisão até altas horas, se vai jantar 11 horas da noite, você para a produção da melatonina, porque você coloca o seu corpo que é assim, ó, eu não vou relaxar agora, eu preciso prestar atenção aqui. E assim, se isso acontece vez ou outra, tudo bem. Agora, se é uma coisa constante, se é uma coisa crônica, aí é um problema. A gente não está falando aqui de coisas pontuais. Ai, às vezes eu não dormi bem um dia ou outro. Mas se isso começa a ser 2, 3 dias na semana, todos os dias, seu corpo ele começa a entrar em desequilíbrio de hormônio e aí mais para frente o negócio vai ficar crônico. Aí vem insônia crônica, dificuldade para acordar de manhã, demora para pegar no sono e aí coloca o despertador de manhã 3, 4, 5 vezes e não consegue levantar porque não tem disposição. Fica ao longo do dia parecendo que está assim arrastado também. É esse ciclo circadiano que não está adequado. A gente precisa adequar aqui. E eu tô falando para você que você tem que dormir às 18 horas? Não, mas eu vou passar algumas estratégias aqui para você ir adequando aí no seu dia a dia o que faz sentido que você consegue adaptar. Mas lembrando que sempre que as nossas ações, as nossas escolhas, elas acabam interferindo no nosso corpo. Ele ama a rotina, a gente goste ou não, a rotina ela é importante pro nosso corpo, certo? E o que que acontece se esse ciclo circadiano ele não tá bom? Ele não tá bom, né? A gente acorda com cansaço, dificuldade para dormir, insônia, acordar às 3 da manhã. Então tem muita gente que acorda em horários fixos, às 3 horas da manhã, mais vontade de comer ao longo do dia, e principalmente vontade de carboidrato, doce, pãozinho, torradinha, coisas assim que dão energia rápida. O corpo ele está precisando de energia. Metabolismo lento, ou seja, dificuldade para perder peso, se sentir mais lento, acúmulo de gordura na região do abdômen, ganho de peso, batimentos cardíacos alterados, ou seja, tem hora que está muito baixo, você sente assim que você está com dificuldade, ou tem hora que está acelerado demais, porque não regula durante o sono. Perda de memória, então memória ruim, memória fraca, fala assim, eu tenho a memória seletiva, mas a minha memória não é boa. Será? Será que não é por falta de descanso? Perda da capacidade emocional, ou seja, humor oscila demais, irritação aparece demais, mais vontade de doce, mais tristeza, aumento da pressão arterial e imunidade baixa. Isso traz como consequência aí, doenças e inflamações. E viver desse jeito parece que assim, nossa, mas tá, e se eu continuar assim, o que que vai acontecer? É o que acontece com a grande maioria das pessoas, aprendem a viver dessa forma, porque muitas vezes já tá assim há tanto tempo que nem sabe como é se sentir bem. Hoje mesmo eu tive um relato de um paciente que ele falou assim, Carol, eu não sei o que é acordar bem disposto. Eu nunca acordei bem disposto. As pessoas falam aí o que é isso e eu não sei, não tenho ideia do que é isso. E é muito triste, né, gente, você não sentir disposição, não sentir que seu corpo ele tá respondendo bem.
E aí isso aumenta a inflamação, mais estresse no corpo, mais sintomas que já te incomodam aparecem, mais dores, frustração, ansiedade, mais desnutrição para o corpo, que é aquilo que eu falo, que a gente precisa sempre nutrir o nosso organismo, né? E se a gente não está nutrindo, ele fica desnutrido. O cortisol invertido, o que que é isso? Lembra que eu falei aqui que a gente tem um pico de cortisol aqui no meio da manhã, que é o nosso sinal de alerta? Quando ele fica invertido, é aqui, ó, à noite. Se a gente fica estimulando o nosso corpo, esse cortisol ele aumenta e ele não deixa a gente dormir direito. Ele desequilibra todos os nossos outros pontos do organismo, dá mais dor de cabeça. Isso acaba acontecendo. E aí, com tudo isso, a gente não trata a doença autoimune, porque não desinflama. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Não foque somente em um suplemento, não foque somente numa dieta, não foque no medicamento, foque no estilo. Olha só o quanto o sono interfere. O sono, ele tem tanta relação com o intestino, que tem 80% da imunidade lá no intestino, que a gente não faz nem ideia. E noites de sono são importantes. Hoje em dia eu falo, às vezes eu tenho que trabalhar até mais tarde, mas eu priorizo o meu sono. Pelo menos aí 6 horas de sono eu vou ter que ter. Porque eu sei que se no outro dia ou dias seguidos acontecendo isso, minha imunidade baixa, minha garganta começa a doer, eu sim começo a me sentir febril, porque o corpo está dando uma resposta de que está faltando ali alguma coisa para ele. E é esse reparo do organismo. O sono é um dos primeiros pilares na desinflamação. Ter a rotina do sono é super importante. Tá? E você não precisa, se você passa por esses sinais e sintomas que eu falei aqui, você não precisa continuar vivendo assim. A gente não precisa continuar da forma que já incomoda. Hoje, tem pontos que já incomodam vocês que estão aqui. E se ficar deixando para depois, além do que está incomodando hoje, vai adicionar mais coisa, porque a inflamação está pegando fogo lá. E a gente está desinflamando, está tendo um estilo de vida compatível ou não? E é importante a gente ter uma dedicação a isso, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas terceirizando a responsabilidade no tratamento, e a Silene vai compartilhar isso daí com a gente depois, como ela se sentiu ao aplicar uma metodologia, né? A gente não terceirizar isso para um profissional, não terceirizar isso para quem mora com a gente, é a gente, nós por nós mesmos. E essa não precisa ser a sua vida de frustração, de ansiedade. É só você ter o passo a passo certo, aprender a colocar a metodologia em prática, né? E aqui eu vou falar sobre os principais erros aí que estão conectados a isso, que talvez você que esteja aqui me ouvindo está passando por isso. E por que que isso acontece? Primeiro ponto, a gente não dorme bem porque vai dormir tarde. Ser uma pessoa noturna, tem gente que fala, né? Ah, eu rendo muito bem à noite. De manhã não sou ninguém e à noite eu rendo demais, Carol. Dormir tarde faz com que você perca a produção da melatonina e aumente o cortisol em horário errado. Não é problema diminuir um ou aumentar um pouquinho o outro. O problema é isso acontecer em horário errado. É isso estar acontecendo de forma crônica, ou seja, você não relaxa, você não regenera o corpo e tem mais estresse. E é no horário das 23 horas, das 11 da noite até as 4 da manhã, que a gente vai ter o pico da produção, ou seja, a gente vai produzindo à noite. Mas esse horário das 23 até as 4 da manhã, a gente tem o pico da produção de melatonina. E dormir 1 hora da manhã, ficar acordando várias vezes para fazer xixi, ou beber água, ou ficar acordando mesmo, você interrompe a produção de melatonina. E aí você não tem regeneração das proteínas, da tua musculatura, do intestino, equilíbrio entre bactérias, fungos e parasitas no teu intestino. E aí isso traz a desbiose, o desequilíbrio intestinal, que essa é uma das raízes aí de todas as doenças inflamatórias e autoimunes. Outro ponto, primeiro aqui, ó, quem que tá dormindo depois das 11 da noite? Deixem aí, quem que tá dormindo muito tarde, ó, presta atenção, hein? Segundo ponto, jantar tarde. Eu sei que muita gente está na correria, acaba trabalhando até mais tarde, mas assim, jantar entre 21 e 22 horas é muito tarde. Primeiro, você prejudica a tua digestão. Você imagina você bater uma pratada às 10 horas da noite, com frango, arroz, feijão, salada. Você vai sobrecarregar demais a tua digestão. Nossa digestão ela é programada para um jantar no máximo até umas 8, 8 e meia.
no máximo. O ideal mesmo é jantar 7 horas. Mas eu sei que isso às vezes fica inviável para muitas pessoas. Mas eu falo sempre, tenta manter entre 8 e 8 e meia e fazer a sua refeição. Se ficar com muita fome no final do dia, e não é para ficar morrendo de fome ao final do dia, porque isso também é desequilíbrio de outras coisas do dia a dia, que isso eu falo melhor dentro do método. Pode ser desequilíbrio de água, de tipo de proteína, de tipo de alimentação, por isso que você tem que saber fazer a combinação dos alimentos. Se você janta, vai fazer o seu jantar lá depois das 10 da noite, e você vai prejudicar a sua digestão, porque você não vai dar tempo da sua digestão ficar legal lá, você causa desconforto, você não tem uma produção de ácido bacana para a sua digestão, você não dorme direito, ou seja, você fica acordando também, você fica lá estufada, fica arrotando, dá dor de cabeça, tem gente que não se sente bem, não. E aí isso também interfere nos hormônios e nessa questão do sono. Proteína animal pesada, ou seja, comer carne vermelha à noite, talvez para muitas pessoas não seja legal. Tem que priorizar proteínas mais fáceis de digerir. Frango, carne de porco, peixe, ovos. A carne vermelha deixar para de vez em quando, comer carne vermelha. A carne vermelha, ela precisa de mais tempo para digerir. Ela precisa. Então, se a gente come muito tarde e ainda come bastante carne, às vezes pode desregular mais ainda. E gorduras demais também fazem isso. O que é isso, Carol? Gorduras demais? Fritura. Comer fritura, essas coisas assim sobrecarregam também, tá? Coisas empanadas e fritas. Aí sobrecarregam demais essas gorduras ruins. Tomar muito café. Imagina você acordar sem energia pela manhã e aí, lá para as 9, 10 horas, você fala assim: nossa, eu preciso de um café. Eu vou tomar vários cafés hoje porque eu tô precisando focar e ficar centrada. A partir do momento que você tá com desequilíbrio, tá com baixa melatonina, ou seja, não tá relaxando, o teu cortisol ele tá invertido, ou seja, você tá aumentando esse estresse aí o tempo todo. Você vai lá e toma café. Café daquele expresso bem forte ainda. A cafeína ativa mais o eixo de estresse, gente. Ele aumenta ainda mais o cortisol que está errado. Ele deixa o sono instável, ele deixa a digestão ruim, ele aumenta a dor de cabeça e aumenta a ansiedade. Eu tô falando que café é ruim? Não, não tô falando isso, mas a gente tem que se perceber todos os dias como nós estamos para tomar café. Porque não adianta você estar lá numa pilha de nervos você tomar café. Você tem que escolher os momentos que você vai fazer as suas escolhas alimentares e o que você vai beber. Nós somos responsáveis aqui também. Então, quanto mais você fica colocando essa cafeína, aí você pode optar por um café descafeinado, por exemplo. Até pode. Mas também vai ficar tomando muito café, ele pode ali desregular alguma parte do intestino por causa de outros componentes no café, tá? O ideal é, se você for tomar café ao longo do dia, espere ali pelo menos umas 2 horas depois que você acorda para tomar. E se você sente essa grande necessidade de tomar café ao longo do dia, se perceba se você está tomando água, se você está dormindo bem, tá? Isso daí pode estar bem relacionado. Vocês tomam muito café? Deixem aí nos comentários. E o outro ponto é não respeitar o ciclo e rotina do nosso corpo. A gente foi feito para comer durante o dia e descansar à noite. Ficar no celular, na TV, deixa o corpo em alerta, é o que eu já falei anteriormente. E aí não produz melatonina e começa a produzir cortisol, porque você está falando para ele que você precisa focar, que não é para ele dormir e nem descansar naquele momento. Aí depois demora para dormir. E aumento também da fome ao longo do dia. Não sei se vocês já fizeram essa conexão, mas os dias que não dorme direito, no outro dia, vai dando vontade de beliscar várias coisas, vai dando tipo mini laricas assim ao longo do dia. Porque o organismo, ele tá desequilibrado, você não regulou o hormônio de fome e de saciedade que acontece durante a noite. E por que que isso acontece, gente, também? Falta de nutrientes relaxantes como magnésio, zinco, complexo B, triptofano. Onde eu encontro tudo isso, Carol? Banana, aveia, quinoa, vegetais verdes escuros, amêndoas, semente de abóbora, semente de girassol, além de formulações mais específicas que essa daí dentro do método eu costumo disponibilizar lá também, tá? Que daí são as formulações mais específicas aí para cada caso, para cada situação. Mas os alimentos aqui é importante a gente ter no nosso dia a dia. Além de que medos, traumas,
ele vai trazendo essa questão de estresse, gera diminuição de hormônios, como o DEA. Esse DEA, ele é um hormônio bem específico que ele ajuda na fabricação de testosterona e estrogênio, que são os hormônios sexuais. Então, se a gente não tem esse DEA aqui, a gente também fica cansado, baixa libido, indisposição. E muitas vezes ele está abaixo e ele não é avaliado pelo médico, ele não é avaliado, mas é importante a gente sempre observar, tá bom? E suplementação de DEA, se for deficiência de DEA, é o médico que faz, certo? E também a diminuição de serotonina, ou seja, aquela sensação de bem-estar. E a gente precisa comer alimentos com magnésio, zinco, complexo B e triptofano para a gente ter uma boa produção de serotonina e ter um intestino bom também, porque mais da metade da produção de serotonina acontece no intestino. E muitas mulheres e muitas pessoas acabam sobrevivendo dessa forma, sempre indispostas, cansadas, não tendo sempre dormindo mal, fadigada, com dor de cabeça, e aí a imunidade desequilibra e começa a aparecer feridas na pele, candidíase de repetição, infecções recorrentes, a imunidade não regula, o estresse só aumenta, a frustração aumenta, e aí onde vai parar? Quem que tem vontade de fazer alguma coisa diferente quando tá esse turbilhão de coisa acontecendo? E não é o remédio que vai sarar isso. Não é o remédio. A gente precisa de descanso. E não cuidar desse ponto não vai melhorar o que já te incomoda. Infelizmente, as chances são de que piore. Gravem isso, eu sempre falo. Não há nada tão ruim que não possa piorar. E é isso que eu sempre falo. Ficar deixando para depois. Você imagina essa pessoa que hoje falou comigo que nunca se sentiu bem. Ela estava com uma desregulação na tireoide importante. Você imagina quanto tempo tá desse jeito? A vida toda. E aí, agora, para a gente tratar, vai dar um trabalho. É isso que a gente tem que sempre pontuar. Quanto mais vai deixando, mais trabalho vai dar. E aí vai ficando mais difícil. Mas é óbvio que fazer sozinha fica muito mais difícil. E as chances de você desistir e de parar no meio da caminhada sozinha é maior. E viver dependendo, tem um erro que depois eu vou consertar. Viver dependendo do já que tá assim, eu vou deixar assim mesmo, não vai te ajudar a melhorar. Daqui meses ou anos, as consequências elas vêm. E, infelizmente, mais momentos da sua vida e mais saúde eles são perdidos, né, gente? Quantas vezes deixa de curtir momentos com quem você gosta, deixa de curtir, de fazer coisas, de trabalhar direito, de fazer todas as atividades porque não tá se sentindo bem, porque não tá com disposição, porque não tá o humor não tá legal, tá com sintomas depressivos, tá triste, tá frustrado, tá com crises de ansiedade, com crises de pânico. Quantas pessoas aí eu já vi com diagnóstico de depressão, diagnosticada com ansiedade, com bipolaridade, e a questão estava muito mais lá dentro, assim, em questão de desregulação de hormônios e intestino desregulado. Gente, isso é muito sério. Tem muitos diagnósticos aí que eles são tratados de forma não correta 100%. A gente pode usar o medicamento e deve sim em muitos momentos, né? O medicamento ele tá aí para isso, mas não é isso que trata a causa da raiz, a raiz do problema. Entendam que os medicamentos, eles vão tratar aquilo que está te incomodando no momento aqui, o sintoma, mas a causa está aqui embaixo. Então é isso que a gente tem que sempre tratar. É isso que a gente tem que estipular nos pilares, é alimentação, sono, se manter ativo, melhorar o intestino, melhorar a digestão, repor nutrientes, estimular esse fígado a fazer um bom detox, a gente precisa eliminar toxinas, porque a gente vive em ambientes estressados, a gente vive se estressando, então a gente precisa eliminar isso de alguma forma. E o que eu faço então, Carol? Me dá uma luz aí. Primeiro, regular o horário de deitar para dormir. Ficar acordado até tarde impacta na tua produtividade do dia inteiro seguinte. Então, estipule um horário para deitar, deixa seu celular longe e fica lá para relaxar, lá para você ir todos os dias habituando isso no seu organismo. Então, vou lá. Eu vou trabalhar até às 21, 22 horas, depois eu vou deixar meu celular quietinho lá e eu vou dormir. Vou ter este horário aí para mim. Ter alimentos também que estimulam uma boa noite de sono. Faça a sua última refeição até 2 horas antes de deitar para dormir. Não é para comer e logo dormir, isso vai atrapalhar a sua digestão. E
Coma alimentos leves, como frutas, como banana, abacate, maracujá e chás que vão estimular o sono. Esses vocês podem tomar tanto aqui ao final do dia, quanto no dia, assim, no meio da tarde também, que você já vai estimulando ali a produção de melatonina mais à noite, tá? Melissa, mulungu, erva doce, maracujá, cidreira, camomila, também são importantes, e evita ficar tomando aí, por exemplo, café depois das 4 da tarde, chá verde, chimarrão, tererê, essas coisas muito estimulantes aí vão ser pior para quem está passando por essa situação. Se expor à luz solar. Pela manhã, pegue um sol leve ou se exponha à luz da sua janela, da sua varanda, da sua casa, enfim. A luz, ela ajuda o quê? A regular o ritmo, sabe aquele ritmo, aquele ciclo circadiano que eu coloquei no início? Ela ajuda a regular também. E o corpo, ela ajuda tanto na regulação do ciclo circadiano, quanto o corpo entender esse equilíbrio entre os hormônios, porque ela vai mostrando luz, tem lá, você ajuda na fabricação de vitamina D, a luz, o sol, ele traz energia, é revigorante e revitalizante. Então, estimulem isso todos os dias. Ressalva, se você tem lúpus, tome cuidado com essa exposição. O importante, então, daí, porque lúpus não pode ficar exposto ao sol, tá? Isso causa toxicidade ali na parte renal. Então, nesse caso, teria que ter uma suplementação à parte aí, tá? Cuidado com tomar muito café, beba bastante água ao longo do dia, tem que beber muita água também, tá? E evita beber, deixar para beber tudo à noite, porque daí você vai ficar levantando para fazer xixi e aí não vai dar certo. E regule os horários de comer. Por que, gente, a gente tem que regular esse horário de comer? Ah, não posso comer quando eu tenho fome só? Você pode, só que se você tá com cortisol muito alto, você vai querer comer o dia inteiro. Aí você vai querer comer o tempo todo, você vai ter fome o tempo todo. E aí você, primeiro, não vai regular sua digestão, você não vai regular o teu intestino e você vai, pode até ganhar peso. Então, regule os horários de comer. Tome o café da manhã, almoce, faça um lanche da tarde, jante. Estipule essas refeições no seu dia. Precisa ser de 3 em 3 horas? Não, mas estipule ali períodos, tá? Para você regrar o teu organismo. Isso é importante. Rotina, rotina, rotina. E dentro do método também eu ensino a rotina do dia a dia, que vai ser importante ali para regular o intestino, para regular a parte digestiva, para regular tudo isso daí. Chás que ajudam. Então, eu falei aqueles lá, e aqui tem uma receita aqui, ó. Uma colher de sopa de erva doce e uma colher de sopa de melissa. Você ferve a água, desliga, adiciona essas ervas, tampa por alguns minutinhos e aí você toma. É importante não ferver a erva junto, senão você queima a erva, tá? Fazer desse jeito. E, seguinte, gente, aqui o sono, ele é um dos pilares, né? Que eu falei aqui. Mas, seguinte, a gente tem mundo por trás disso. E até que a gente, deixa eu só voltar aqui. A gente tem um mundo por trás disso na desinflamação. E é isso que eu trago dentro da minha metodologia, porque eu recebo todos os dias mensagens de desespero, de Carol, me ajuda, Carol, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como que eu melhoro? E não tem segredo. Aqui eu passei essa base do sono para vocês. Mas você precisa aprender a fazer a sua rotina da manhã, você precisa aprender a fazer alimentação anti-inflamatória, você precisa aprender a regular o que prestar atenção no seu dia a dia, você precisa aprender a melhorar o teu intestino, você precisa aprender a melhorar a tua digestão. E por que eu tô falando que você precisa? Porque quem daqui que conhece melhor você do que você mesmo? A gente tem que aprender a se auto-observar. Não, eu posso até te passar uma dieta, mas e aí? Quem que tá com você no restante das 24 horas do dia? Quem tá com você os 7 dias na semana? É você mesmo. Então, nada melhor do que a gente ter o conhecimento para trazer autonomia, liberdade, para você sentir que você tá ali no caminho, certo? E a metodologia é o método autoimune sob controle, que é o que eu trouxe aqui para vocês também, que é o que eu estou com as inscrições abertas. São 4 semanas comigo.
Carol, 4 semanas eu consigo ter resultado? Se você aplicar, você já começa a ter muito resultado. A partir do momento que você muda algumas questões e ações no seu dia a dia, seu corpo ele já começa a desinflamar. E aí cada pessoa ela vai tomando o tempo. O importante é não desistir. O importante é você ter um apoio junto, porque fazer sozinha até parece ser mais fácil, mas não é. Então, nessas 4 semanas aqui, a gente vai ter 4 encontros ao vivo, um por semana, que a gente vai conseguir, que vocês vão conseguir tirar dúvidas, quem estiver participando lá, além de materiais gravados, que eu vou disponibilizar lá também, e tudo, todos os materiais, todos os bônus vão ficar lá dentro de uma plataforma de membros para vocês, para quem participar lá, ver quantas vezes quiser. Comprou, é seu. Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvida, para trocar orientação, para trocar motivação, para mandar foto, que a gente vai manter esse contato aí mais estreito. E além disso, eu vou. O que vai ter dentro do método, né? O que eu coloco lá dentro? Todos esses anos de prática e atendimento clínico aí. Então, você vai aprender da onde vêm as doenças autoimunes, quais são os gatilhos de doença autoimune para você identificar o seu, como incorporar a dieta anti-inflamatória no seu dia a dia, exemplo de dieta anti-inflamatória, receitas também, como melhorar a digestão, como melhorar o intestino, fazer essa reprogramação intestinal. Vocês me ouvem falar de intestino o dia inteiro, então eu vou ensinar como reprogramar esse intestino em casa. Vou falar sobre os suplementos, indicar os suplementos importantes na desinflamação. Além de que da rotina diária, que eu falo demais, que é uma estratégia milenar que, ó, é surreal na questão da desinflamação. Além de ter bônus. Então, quem estiver lá vai ter bônus sobre as receitas, vai ter bônus de como ter as técnicas de emocional para liberar emoções negativas, que a gente tem o fator emocional que está muito envolvido. Então, eu vou falar sobre as emoções negativas e uma técnica muito específica aí da gente liberar essas emoções, tá bom? E fora outras coisinhas aí que depois eu vou falando ao longo do tempo para quem estiver lá. Então, por que o método, Carol? Por que eu deveria escolher um método? Quem quer começar a desinflamação precisa incorporar várias coisas ao mesmo tempo. E em uma consulta, uma consultoria online de 1 hora, eu não consigo passar tudo. Eu precisaria de pelo menos 10 consultas para te passar o que compilei nessas 4 semanas. E o investimento do método autoimune sob controle, você participa do método no valor, o investimento, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 29,70 para ter acesso a tudo isso, essa transformação. Ou você pode fazer à vista também, tem desconto, tá? Então, a gente tem uma plataforma de membros, tem o grupo no WhatsApp, tem o meu acompanhamento, a minha visão no teu tratamento. Então, esse é o diferencial aí que eu consegui compilar e trazer aí sobre essa transformação, tá? E eu queria convidar aqui para vocês realmente, se ainda estão em dúvida se funciona, queria chamar a Silene, vamos ver se ela está aí. Si, você está online aí? Tô sim. Boa vídeo. Gente, a Silene, ela participou, ela estava lá, ela está dentro da comunidade, que foi um projeto anterior, que tinha uma infinidade de coisa lá, né, Silene? Bastante conteúdo. E aí eu senti a necessidade de fazer um compilado desse método aí de uma forma mais assertiva, né? E a Silene, ela tá lá desde quando você tá na comunidade, Silene? Desde novembro do ano passado, vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Agora, no fim de novembro. Certo. Silene, conta pra gente aí, então, a doença autoimune que você tem, o como você se sentia antes de entrar na metodologia que eu ensino lá dentro. Como foi para você essa caminhada e como você se sente hoje? Conta para nós. Desde criança eu tenho psoríase, isso mais de 40 anos. Mas eu nem sabia que era uma doença autoimune. Os médicos falavam que era uma doença que não tinha cura e que tinha que conviver. E depois, há mais ou menos uns 15 anos, um pouquinho mais, eu tive hipotireoidismo com tireoidite de Hashimoto. E a mesma coisa, a médica só me falou assim: isso aí é uma coisa que você vai ter que tomar remédio para sempre e conviver e seguir em frente. Eu nunca nem tinha relacionado uma doença com a outra. Eu passei anos mais da psoríase e depois da tireoidite, mais de 10 anos sem nem relacionar, sem nem imaginar que uma se relacionava com a outra. Mas aí eu fui começando a ler, a estudar,
E aí eu percebi que eram doenças autoimunes e eu fui estudar um pouco mais sobre isso, pesquisar. E no começo as informações que eu tinha eram muito difíceis, elas só falavam assim que para curar uma doença autoimune, a pessoa tinha que fazer aquela dieta de baixo FODMAPs, que era uma coisa assim dificílima, que não tinha cura. E nessa minha busca, eu me deparei com as suas lives no Instagram, por acaso, né? Foi até aleatório e foi ótimo. E aí você estava fazendo a jornada autoimune. E realmente, no ano passado, eu acho que você foi uma pioneira, não se falava muito. Hoje em dia, a gente vê que tem mais profissionais falando, mas não se falava muito. E de cara eu já fiz aquelas. Era uma semana de aulas que você falava sobre as doenças, sobre como a doença autoimune se manifestava. E eu fui relacionando tudo que eu tinha vivido na minha vida inteira, né? Alimentação ruim, fadiga, pouca disposição, e era um ciclo muito ruim, porque eu me alimentava mal, não tinha disposição, não fazia as coisas, aí eu achava que eu não tinha disciplina, que eu fracassava, então, em vez de melhorar, só piorava. E você, na época, tinha a comunidade. E na hora eu nem tive dúvida, eu entrei para a comunidade. E o que eu achei legal é que são aulas praticamente toda semana, né, Carol? Você colocava uma aula nova e, e a dica que eu quero dar é essa, eu assisti todas as aulas, eu li todos os materiais, eu anotei, eu fui buscar outras informações. É claro que eu não fiz tudo de uma vez, eu não fiz todas as mudanças, mas eu sei o porquê. E ter participado das suas aulas foi muito bom porque me deu autonomia de fazer escolhas. Eu sei já o que é bom para mim, o que não é. E é claro que eu também não levo uma vida 100% perfeita. Como você disse, às vezes eu faço escolhas. Eu sei que uma coisa ou outra não me faz bem, mas de repente eu vou numa festa ou num evento em família e eu quero consumir aquilo, eu consumo. Mas aí eu sei que no dia seguinte eu vou voltar ao que me faz bem. E outra coisa também que é muito legal, eu acho que a Carol é super acessível, ela explica muito bem, tudo que você fala é muito fácil de aplicar. E uma coisa que é interessantíssima, os médicos eles te falam assim, isso é genética, você não tem nada a fazer, você vai continuar assim. Mas o que a gente aprende, né? O que eu aprendi na comunidade Mareto, na Carol, muito material que ela tem, além do que a gente pode adquirir, né? Tem muito material gratuito também, mas que é o estilo de vida, né? Tudo bem, a gente tem o componente genético que atrapalha, mas o nosso estilo de vida dá de 10 a 0. Se a gente puder melhorar, melhora muito. Então, eu não tenho mais tanta fadiga, os meus níveis da tireoide estão controlados, a minha psoríase melhorou muito, muito, muito. Ainda não entrou em remissão, mas praticamente passa despercebido. É como se ninguém soubesse que eu tenho psoríase. E uma coisa que eu tenho desde os 6 anos de idade. Então, eu era muito frustrada porque eu achava que não tinha cura, só que também achava que não tinha melhora. Hoje eu sei que tudo bem, pode não ter cura, mas melhorou muito, muito, muito. E a primeira coisa que eu apliquei, que a Carol ensinou, foi comer com calma. Porque parece uma coisa boba, mas quando você come com calma, não é só comer. Antes você já preparou, você se organizou, você estabeleceu um horário, você senta, você come. Então, é uma pequena mudança, mas que dá uma disposição assim, para o resto do dia. Então, eu sou fã da Carol, ela me ajudou muito, ainda ajuda. E eu, de vez em quando, eu revejo as aulas, tem muito material bacana, e eu acho que vale a pena. Que bom, fico muito feliz, viu, Silene, dessa sua melhora.
É transformador, né? A gente ter essa liberdade, essa autonomia, né? É transformador mesmo. Uma coisa que muitas vezes nunca foi passado, né? Antes, assim, passou em vários profissionais, né? Já fazia o tratamento há algum tempo e não via tanto essa melhora, né? Nossa, nenhum médico nunca perguntou o meu estilo de alimentação, que também isso há anos, né? Há mais de 20 anos, a minha alimentação era péssima, era muito focada em pães e cílios, né? Então, o lanchinho era o iogurte, café da manhã, queijo. Isso, para mim, me faz muito mal, né? E nenhum médico perguntou o que eu comia, ou o que eu poderia melhorar. Então, é uma coisa que a gente precisa dos médicos para o diagnóstico, para os exames, para tomar o remédio mesmo que a gente necessita, mas só que a parte do estilo de vida, eles não acompanham a gente. Então, a gente tem que ir por nossa conta, né? Outra coisa também que você sempre fala, né, Carol, que não adianta a gente ficar com raiva. Eu já passei por essa fase. Eu tinha tanta raiva dos médicos. Quer dizer, primeiro a raiva da doença, uma raiva imensa. Por que eu? Por que comigo? Depois, raiva dos médicos, né? Por que nunca nenhum médico falou isso comigo? Os médicos estudam tanto, será que eles não podiam ter me alertado? Não adianta ficar com raiva, né? Eles não falaram, ou eu não acertei o profissional, ou eu fui num profissional mais conteudista e não fui num integrativo, né? Mas aí, hoje, eles não falaram, mas eu fui atrás de mais conhecimento. Então, eu faço a minha parte. Eu não abandonei os médicos, eu tomo os meus remédios direitinho, mas eu faço a minha parte. Eu acordo bem disposta, eu procuro ter horário para acordar, eu faço atividade, eu faço escolhas melhores para comer. É claro que eu tenho uns escapes, uns deslizes, mas eu tenho aquela rotina, né? Então, eu estou muito satisfeita, muito contente. Eu vivo mandando o conteúdo da Carol para todo mundo, para minha família toda. Isso é muito bom. Além da comunidade, eu também fiz um outro protocolo seu, que é o resgate, né? Da digestão, né? A Naquele gente da fez da semana digestão. do resgate, né? E eu achei muito legal, olha, coisas assim. Aí eu passei para minha filha também, ela já fez pequenas mudanças e já falou que viu o resultado. Então, é assim, é aos pouquinhos. Que vai. Parece que é muita coisa, mas é uma engrenagem que quando a gente acerta uma coisa, você vai, né, vai girando e outra coisa você vai incorporando, e quando você vê, é mais fácil, né? Você já está com esse estilo de vida saudável. Não é uma coisa assim longínqua, distante. É fácil, você começa, é uma escolha simples. Às vezes, quando você diz o café, eu adoro café, eu tomava mais de 4 xícaras. Agora eu tomo café de manhã e de tarde, tem aquele horário que eu vou começar a trabalhar, assim, eu tomo café, tá bom. E Sim. a gente pode tomar chá, outras coisas, né? É toda uma reeducação, né? A gente vai colocando o nosso corpo, você vai assumindo o comando do seu corpo, né? Porque a gente fica Exatamente. tão, que nem você disse, assim, se sente tão perdida, não sabe muito bem o que fazer, que as coisas só vão indo, né? E na hora que você vira isso daí e fala, opa, peraí, é isso mesmo. E na hora e não precisa ser a coisa 100% perfeita, né? A gente não tem, não dá para ser 100% o tempo todo, mas a rotina, se a grande maioria do teu tempo você focar em melhorar, o teu corpo ele responde. Isso é importante, né? E eu fico feliz demais com a sua participação também, sempre presente aqui. Eu que agradeço sempre a confiança e acho que foi muito importante e muito enriquecedor as suas palavras aqui, o seu depoimento. Que sim, é possível e que a gente precisa se esforçar e ter ajuda é muito melhor, não é, Silene? Com certeza. E outra coisa, quando a gente está sozinho, a gente fala assim, mas será que vai dar certo?
não vou começar isso agora, não, vou deixar para depois, né? Ainda mais agora, está no fim do ano, vou deixar para o ano que vem, vou deixar passar o Natal. Mas, gente, tem muito tempo, é agora, a gente não tem que deixar para amanhã, não, tem que começar hoje, né? Começa hoje, já faz a mudança que conseguir fazer hoje. E amanhã faz uma próxima, depois faz uma próxima. Porque se deixar para depois, é o que você falou, vai piorar. Realmente piora. Piora. E ninguém merece, né? Acredito que todo mundo tá aqui e quer se sentir bem, ter uma qualidade de vida melhor, né? E que nem tem muita gente falando aqui, ó, que dorme de 2 a 3 horas por noite, isso é muito pouco. Acorda várias vezes durante a noite, o sono é interrompido. Aqui só a Paty perguntou de questão de legenda. Paty, no ao vivo aqui a gente não consegue pôr legenda, querida. Me desculpe, viu? Depois vai ficar gravado para você ver mais vezes, para você acompanhar. Ó, aqui, triptofano, né? Muitas vezes a gente vai lá e toma um suplemento para melhorar o sono. O triptofano, se você, dependendo do triptofano, Solange, ele vai para a via errada e piora, tá? Tem que ser um triptofano específico aí. Esse curso é só para quem tem doença autoimune? Não, gente, é para. Acredito que vale a pena todo mundo fazer, porque é você aprender um estilo de vida anti-inflamatório. A gente não precisa esperar ter a doença para se cuidar, né? Enquanto antes a gente já conseguir fazer isso, gente, é muito melhor. E você não precisa esperar e fazer isso sozinha, esperar para depois. Até essa estratégia, Silene, que você falou da semana do resgate, vou disponibilizar um modelo lá para elas também, para quem estiver inscrito lá, que vocês também têm acesso. Então, vai ser muito legal. Essa daí é uma estratégia indiana muito antiga e que ajuda demais a restaurar a digestão aí. Também vai ter disponível. E tem muita gente se identificando aqui, ó. Parece minha história. Tem muita gente que se identifica. Ok, Paty, eu vou dar uma buscada sobre isso, tá? Obrigada aí pela sua informação aqui. Depois eu vou dar uma procurada em questão das legendas. Própolis ajuda no sono? Ajuda também, Fer. O própolis, ele ajuda bastante na desinflamação e no sono. Então, o 5-HTP eu não gosto de usar, eu gosto de usar o L-triptofano, viu, Solange, para a questão disso. O 5-HTP, ele às vezes vai para a via errada e acaba piorando. É isso que acontece, tá bom? Bom, gente, a gente tem que ir melhorando mesmo aos poucos, né? A Silene deu um super depoimento aí que foi super legal. Então, assim, se identificou, precisa de ajuda, deixar para depois, pensar em tempo, em quanto vai investir. São coisas assim, realmente tem momentos que a gente precisa pensar um pouco diferente, mas, cara, quanto tempo, né, tá passando por isso? Será que não é o momento de virar a chave, de procurar uma ajuda, aproveitar que a gente tem grupo de interação, que tem as aulas ao vivo para tirar dúvida, que tem todos esses pontos para ajudar? Com certeza vocês vão colher coisas boas. Então, quem quiser participar do Autoimune sob controle na condição lá do valor, que você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 29,70, para ter essas 4 semanas, mais os materiais lá comigo. Me chama no direct também depois, tá? Me chama no Instagram, eu mando o link. Para quem tá vendo no YouTube, tem um link aqui embaixo de acesso e vai ser muito legal aí. E eu agradeço demais a Silene por ter compartilhado tudo isso aqui. Eu vou tirar uma foto, tá, pessoal, pro final aqui da gente. Então, quem quiser aparecer na câmera, apareça, que eu vou tirar uma foto aqui, que é de lei, para eu postar depois para mostrar a participação de todas vocês, tá? Então, eu vou tirar aqui, quem quiser aparecer, fique à vontade. Deixa eu só arrumar aqui. Tirar. Aí, perfeito. Pessoal, essa gravação aqui ela vai subir no YouTube, tá bom? Agradeço demais o tempo, a disponibilidade de vocês. Deixa eu tirar mais uma aqui que a Solange apareceu. Pronto. E eu vou disponibilizar lá, tá bom, pessoal? Um beijo, espero que esse conteúdo tenha contribuído aí para vocês. E vamos aí assumir esse controle. Quem quiser, me chama, que eu vou estar lá com vocês, tá? Obrigada, Silene. Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite.